aqui na Diocese da Amazônia nós temos muitas ações entre os povos originários da região, especialmente mulheres e jovens indígenas e também comunidades quilombolas. Tá? Essa é uma das marcas do anglicanismo nessa região. É uma alegria estar com vocês, fico feliz que a Elizabeth Charrel está conosco também, ela que é coordenadora do nosso GT de Justiça Ambiental da IAB, também nos representa como Igreja do Brasil, como IAB na ASEM, e pôde estar com vocês na semana passada. Eu vou tratar do chamado, ele está junto, o chamado é Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Então, a minha proposição para essa noite é que nós façamos 3 momentos diferentes. Um primeiro momento eu vou falar, e aí eu vou me ater aos slides que eu fiz até para tentar ficar dentro do tempo, sobre o chamado em si. Depois, nós vamos fazer uma pequena conversa em grupos para conversar sobre o chamado e sobre como é que a gente visualiza que esse chamado está sendo vivenciado na prática, na nossa realidade, seja diocese, seja comunidade, enfim. E aí depois a gente retorna para um breve assim relato, daí alguém do grupo relata, são 3 perguntas motivadoras, mas a gente não precisa responder as perguntas necessariamente, é mais para nos instigar a discussão, e aí depois alguém relata sobre o que foi discutido no grupo, em cada um dos grupos, e aí, por fim, eu quero arrematar falando um pouquinho sobre a espiritualidade indígena, ou essa espiritualidade ecológica, o que que isso traz para a gente diante desse chamado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. O que que isso nos apresenta de novidade, assim, fechando. São insights apenas, né? A ideia não é que nos instigue que a gente saia daqui pensando quais são as coisas possíveis da gente fazer, diante do fato que nós sabemos que os 3 próximos anos são decisivos para a vida do nosso planeta, são decisivos para a Conferência de Lambert coloca isso muito claramente, que os 3 próximos anos são cruciais, que provavelmente a próxima, se não houver uma mudança, a próxima Conferência de Lambert, partes da comunhão anglicana já não existirá mais, porque há lugares em que as mudanças climáticas terão devastado. Nós estamos assistindo ao redor do mundo o que tem acontecido e, de forma especial, nossa solidariedade ao povo gaúcho. A gente eu sou gaúcha, né? Moro no Pará, mas sou gaúcha e me dói o coração de ver o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, ver a devastação e coisas inimagináveis, né? A quantidade de ciclones esse ano, enfim, tudo isso é consequência dessas mudanças. Então, eu vou compartilhar com vocês um slide, seu slide, cada chamado. Então, esse chamado foi de um dia específico, a meio ambiente e desenvolvimento sustentável teve um destaque muito grande na Conferência de Lambert. Essa temática foi discutida no dia em Londres, então, todo o espaço foi preparado para isso. Foi um dia em que nós saímos, bispos, bispas e cônjuges, saímos de Cantuária em direção a Londres. A saída foi bem cedo da manhã, então cedo da manhã nós estávamos foi no palácio, nos jardins do Palácio de Lambert, e todo o jardim ele foi organizado, preparado com estações para reflexão a respeito do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. Então, houve nesse dia um almoço também e algumas falas, né? Nós ouvimos a fala, uma fala da ONU, ouvimos uma fala de uma jovem queniana ativista, e eu também falei pela Amazônia. E aí depois houve uma série de reflexões e o lançamento de uma iniciativa da Comunhão Anglicana chamada Floresta da Comunhão. Então, esse dia foi um dia de muito destaque
Foi um dia de coletiva de imprensa também. Houve muito destaque na Conferência de Lambert para essa temática do meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Então, cada chamado ele tem várias partes. Eu não vou trabalhar todas elas muito longas. Eu vou tratar apenas das afirmações e dos apelos específicos, mas tem uma introdução, tem a declaração, tem a afirmação, tem os apelos específicos. Então, cada chamado vem com essa sequência. Mas eu vou trabalhar assim, trazer para vocês a afirmação e os apelos específicos. E os apelos específicos, eles são direcionados para instrumentos da comunhão anglicana, os instrumentos de comunhão, ou seja, a, os 5 instrumentos de comunhão, tem o arcebispo de Cantuária, o Conselho Consultivo Anglicano, a reunião de primases que acontece, né, a cada 10 anos, a cada 2 anos, a Conferência de Lambert, que acontece a cada 10 anos. E a própria liturgia da igreja, simbolizada aí no nosso livro de oração comum. Mas os apelos, então, são dirigidos aos instrumentos de comunhão, ou seja, como a comunhão anglicana, num nível geral, é chamada a responder a essa temática. Depois, o apelo é para nós, como nós mesmos, nós mesmas, bispos, bispas, lideranças leigas e clericais da igreja nas dioceses, paróquias e províncias. Somos chamados e chamadas a responder a esses apelos e depois aos líderes e às líderes mundiais. Então, cada chamado tem essas 3 ênfases. Tá? Então, eu vou compartilhar um PowerPoint e vou me ater ao texto do PowerPoint para ficar dentro da temática, e aí depois a discussão vai acontecer em grupo, e aí, finalmente, a gente vai ter uma conversa, né, depois do retorno dos grupos, certo? Eu vou compartilhar aqui. Então, os chamados de Lambert, esse chamado específico, agora eu não estou mais vendo vocês, né? Se precisarem alguma coisa, falem. O chamado sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Então, esse chamado é separado em parte A e parte B, mas é o mesmo chamado, né? Faz uma introdução, né, nos lembrando que o mundo está agora em crise, as alterações climáticas, a perda da biodiversidade e a poluição, chamada tríplice crise climática, ameaçam tanto as pessoas como o planeta. No entanto, esse ainda é o mundo de Deus, e Deus chama-nos a responder como povo da paz, portadores e portadoras da esperança. Esse é um chamado aos instrumentos da comunhão, a todos os bispos, bispas e pessoas das nossas igrejas e aos líderes mundiais, para que tomem medidas corajosas e decisivas de forma espiritual e prática, incluindo a obtenção de emissões líquidas de carbono zero o mais rapidamente possível, a fim de eliminar o aumento da temperatura média global, a limitar a 1,5, né, 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. Então, para nós, e a afirmação desse chamado aqui para nós e para as gerações futuras, nós precisamos agir agora, urgentemente e em grande escala. Entretanto, as ações são difíceis de se sustentar, a menos que haja também a transformação dos corações e mentes pelos quais estas ações fluem. A emergência climática não é apenas uma crise física, ela também é entendida como uma crise espiritual, que é exacerbada pela ganância, apatia e egoísmo. A humanidade precisa de uma transformação espiritual e cultural. Precisamos passar a ver o mundo de forma diferente. Precisamos arrepender-nos e rejeitar uma visão de mundo extrativista, que considera a Terra e toda a natureza como algo a ser explorado, e abraçar uma visão de mundo relacional, defendida especialmente pelos povos indígenas, povos originários, que vem a profunda interdependência de toda a criação.
Vamos ver se eu consigo mudar aqui essa. Bom, quais são os apelos específicos? Isso é para cá, o outro lado. Pro outro lado. Opa, perdoem, ele está andando sem o meu comando. Vou voltar aqui. Então, os apelos específicos ou os chamados, né? Então, são, primeiro, os instrumentos da comunhão. Os instrumentos da comunhão são conclamados a apoiar compromissos para enfrentar urgentemente a tríplice crise ambiental, das mudanças climáticas, perda da biodiversidade e poluição. Então, essa tríade aí, e a ajudar as dioceses em seus esforços, e a incidir junto à comunidade internacional para que se cumpram, como questão de justiça, os compromissos financeiros necessários para mitigar perdas e danos devido às mudanças climáticas e falar e agir profeticamente dentro da comunhão sobre a questão, então, da crise climática para demonstrar solidariedade. E a nós? Qual é o chamado para nós? Para nós mesmos, para nós mesmas, como bispos, bispas e povo de nossas províncias, dioceses e paróquias. Então, nós somos chamados e chamadas a valorizar a maravilhosa criação de Deus, reconhecendo a profunda interdependência de toda a vida na Terra e arrependendo-nos de ações e teologias de dominação que causaram grandes danos à Terra e injustiças ao seu povo. Reconhecer a tríplice crise ambiental como uma crise de valores culturais e espirituais e aproveitar o alcance e a influência da Igreja para desafiar nós e a humanidade a transformar nossas mentalidades, mudando a compreensão exploratória do mundo natural para uma compreensão de relacionamento e cuidado, como encarnado pela sabedoria da tradição cristã e pelos povos indígenas ou povos originários, a integrar a quinta marca da missão na vida das nossas igrejas, levando esse chamado às nossas estruturas diocesanas e paróquias, ensinando o nosso povo sobre questões ambientais, abraçando as liturgias da criação, respondendo em oração e súplica, como durante a temporada da criação, por exemplo, levantando as vozes proféticas das juventudes e das mulheres que clamam climática e estabelecendo parcerias e solidariedade com as dioceses que estão na linha de frente do tratamento às mudanças climáticas. Equipar as comunidades para construir resiliência, para ajudá-las a resistir e se recuperar de desastres e promover a voz profética das juventudes e o papel essencial das mulheres como protetoras da terra, reconhecendo que as mudanças climáticas têm um impacto desproporcional sobre as mulheres e as gerações futuras. Aqui a gente pode falar também que as mudanças climáticas têm um impacto desproporcional sobre a população empobrecida. Então, mulheres e população empobrecida são desproporcionalmente afetadas pelas climáticas. A gente também pode afirmar que as mudanças climáticas são causadas pela a parcela mais poderosa ou que tem maior condição financeira, globalmente falando, e são sofridas pela parcela mais vulnerável da população. Participar da iniciativa Floresta da Comunhão, Forest, é difícil traduzir, a gente traduz por Floresta da Comunhão, mas essa é uma iniciativa, então, lançada lá na própria Conferência de Lambeth, que é uma iniciativa para proteger e restaurar as florestas e outros ecossistemas em nosso planeta e para comprometer as pessoas com
a proteção ambiental, o cuidado ambiental e até com a justiça socioambiental e promover a distribuição de mudas e plantio de árvores na confirmação ou em outros momentos essenciais da vida da igreja, e utilizar isso como um símbolo de fé e como um símbolo de crescimento espiritual. Então, a proposta da Floresta da Comunhão não é só plantar árvores, nem só apenas entregar mudas de árvores, mas fazer também incidência e chamar para discussão, mas também é reflorestar e criar nos nossos espaços de igreja santuários ecológicos, espaços onde há proteção ambiental. E assegurar que estamos usando e investindo nossos ativos de forma ética para que possamos ser as boas novas para o nosso planeta e para as pessoas e, com urgência, remover quaisquer investimentos nossos em exploração de combustíveis fósseis. Aí aqui a gente pode acrescentar mineradoras e outros e buscar investir em fontes de energia renováveis. Aí aqui é importante falar que algumas partes da comunhão anglicana, determinadas províncias, a própria Igreja da Inglaterra, Church of England, os fundos de pensões dessas igrejas investem, tem ações, por exemplo, em mineradoras ou empresas, né, de exploração de combustíveis fósseis ou em energia não renovável. Enfim, então o chamado é para que, como pessoas cristãs e como leigos e leigas e clérigos, clérigas, bispos, bispas da igreja, nós assumamos esse papel de que a igreja não invista nesse tipo de empresa e mudar, então, os investimentos da igreja para investimentos em energias renováveis. E reconhecer o impacto causado por nosso estilo de vida, isso nos diz respeito diretamente, né? Nós temos um estilo de vida, grande maioria, né, ou boa parte da população, um estilo de vida que também é predatório. Então, se nós não mudarmos o nosso estilo de vida, se o nosso estilo continua sendo consumista, se nós não pensarmos em reutilização, se nós não pensarmos em redução, se nós não pensarmos em reciclagem e não passarmos a fazer isso, o nosso estilo de vida também é um estilo predatório, é um estilo de vida que vai impactar o meio ambiente. Por exemplo, redução do consumo de carne vermelha, especialmente, né, porque é a criação de gado um dos itens que impacta muito o meio ambiente, é responsável por desmatamentos, enfim. A gente precisa mudar a maneira, né, que nós vivemos, reduzindo as nossas viagens, reduzindo o nosso consumo e a forma como nós usamos energia e outros recursos naturais não renováveis. Bom, e também são chamadas as lideranças mundiais a promulgar, se eu consigo ler aqui, promulgar as mudanças políticas ousadas e urgentes, incluindo atingir emissões líquidas zero de carbono. Então, esse é um chamado às lideranças mundiais, especialmente as grandes potências mundiais ou potências causadoras das mudanças climáticas, a atingir emissões líquidas zero de carbono o mais rápido possível para limitar o aumento da temperatura média global em 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. Cumprir e aumentar substancialmente os seus compromissos com financiamento climático, inclusive para perdas e danos causados pelas mudanças climáticas, interromper novas explorações de gás e petróleo e, concomitantemente, possibilitar e financiar economias emergentes em uma transição justa para energia limpa e renovável, proteger e restaurar a biodiversidade, combater a poluição. Vamos ver aqui.
desafiar as nações mais ricas e aquelas com maior responsabilidade pelas mudanças climáticas a assumirem a liderança na ação climática e prover justo financiamento para que outros países reduzam as suas emissões. Apoiar a cooperação internacional e metas ambiciosas de transição para energia limpa e para práticas sustentáveis de uso da terra e sistemas alimentares. Muito bem. Então, esse foi o chamado sobre meio ambiente, a parte A do chamado todo. A segunda parte, a parte B, é o chamado ao desenvolvimento sustentável. Então, chamado ao meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Nós sabemos que milhões de pessoas vivem hoje na pobreza, as desigualdades prejudicam as suas vidas e a sua capacidade de florescer. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, os ODS, são uma visão vital para abordar essa questão e oferecem uma forma de bem viver conjuntamente em paz, prosperidade e parceria como uma só humanidade. Este é um chamado aos instrumentos da comunhão, a todos os bispos e bispas, pessoas clérigas e leigas das nossas igrejas e aos líderes mundiais para permitir que todas as nações do mundo apoiem e cumpram estes objetivos de desenvolvimento sustentável até 2030, né? Então, a plataforma 2030, incluindo a sua visão de não deixar ninguém para trás. A afirmação, então, dessa parte B do chamado. Nesse espírito, vivemos tempos de ação, uma oportunidade vital e urgente para reimaginar o nosso mundo e enfrentar essas injustiças e ameaças. 2030 é a data-alvo crucial para os ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Como anglicanos e anglicanas, a missão da nossa igreja, ou seja, a missão de Cristo, é expressa em nossas 5 marcas da missão. Elas relembram a missão de Jesus de levar as boas novas às pessoas pobres, a libertação às oprimidas e a plenitude de vida a todos e todas, e renovação para toda a criação, como expressos em Lucas, João e Marcos. É nosso chamado e nosso desejo seguir os passos de Jesus. Os ODS são uma ferramenta para ajudar a informar a nossa compreensão e a nossa resposta, nosso chamado à ação, para fazer parte de um movimento global mais amplo para as pessoas e o planeta. Nosso chamado é o de ser Igreja de Deus para o mundo de Deus. Quais são os apelos específicos aos instrumentos da comunhão anglicana? De sustentar as 5 marcas da missão como parte integrante da identidade anglicana e nosso discipulado e missão holística como Igreja de Deus para o mundo de Deus. Promover as 5 marcas da missão, incluindo a sua visão de reimaginar o nosso mundo, respondendo às necessidades humanas através do serviço amoroso, desafiando as estruturas injustas da sociedade e salvaguardando a criação, e assim encorajar e equipar a comunhão para fazer uma contribuição significativa ao atingimento, né, das ambições dos ODS. Mudança de linguagem desde o começo de uma campanha global no sentido de ser mais enraizada na ação diocesana. Colaborar em parceria com outras comunidades de fé e todas as pessoas para o bem-estar mútuo das pessoas e do planeta. Em particular, apoiar as contribuições das mulheres, das juventudes e ampliar suas vozes. Então, vocês veem que tem uma afirmação forte em relação ao papel das mulheres e das juventudes nesse chamado, que é o chamado para meio ambiente e desenvolvimento sustentável. E desafiar as estruturas injustas que perpetuam os sistemas econômicos e políticos globais, que conduzem à injustiça, à desigualdade, à instabilidade dentro de países e entre eles. Como é esse chamado para nós mesmos, pessoas leigas, clérigas e bispos e bispas das diferentes províncias, dioceses e paróquias na comunhão anglicana? Seguir ou vivenciar plenamente as 5 marcas da missão na vida de nossas igrejas enquanto servimos como Igreja de Deus para o mundo de Deus.
identificar quais os objetivos do desenvolvimento sustentável são de maior relevância para a nossa missão e incorporá-los no plano de ação da nossa missão diocesana ou paroquial, provincial. Engajar e equipar nossas igrejas para que trabalhem com as suas parcerias, ou seja, agências parceiras, movimentos da sociedade civil, grupos em geral, outras comunidades de fé, outras tradições religiosas, essas parcerias próximas, para transformar, usando nossos dons e bens para construir comunidades resilientes, sustentáveis e justas, alinhadas com a visão dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, conforme refletido nas 5 marcas da missão. Apoiar e encorajar-nos mutuamente em toda a comunhão para unir esforços a fim de alcançar a dignidade e o florescimento humanos universais em um planeta próspero. Qual é o chamado para as lideranças mundiais? Que elas comprometam-se a financiar e implementar ações para permitir que todas as nações do mundo possam cumprir os objetivos do desenvolvimento sustentável até 2030, incluindo a sua visão de não deixar ninguém para trás. Reconhecer a importância estratégica das pessoas e instituições religiosas como parceiras essenciais no desenvolvimento sustentável e na preparação, resiliência e resposta a desastres. E como a implementação desse objetivo do meio ambiente e desenvolvimento sustentável? Bispos e bispas estão convidados e convidadas a acompanhar estes apelos em nível diocesano, em seus concílios, em suas reuniões diocesanas, a fim de torná-los um documento vivo, incorporando-os como prioridades no planejamento e entrega de missão. Esses chamados apelam aos bispos e bispas para que ofereçam liderança e os implementem em suas próprias províncias e dioceses, com o apoio dos instrumentos da comunhão, junto com as agências de missão e desenvolvimento, meio ambiente e pelo desenvolvimento sustentável. O Conselho Consultivo Anglicano e seu comitê permanente monitorarão os chamados específicos e prestarão atualizações sobre o progresso alcançado até 2030, inclusive no ACC 18 e no ACC 19. Órgãos de nível da comunhão, incluindo o Escritório Anglicano nas Nações Unidas, a Aliança Anglicana, os departamentos do Escritório da Comunhão Anglicana, como o de Justiça de Gênero, por exemplo, e as redes, comissões e agências anglicanas relevantes colaborarão para ajudar a conectar, equipar e inspirar as igrejas membros e trabalharão também junto a instâncias globais para buscar cumprir as ações estabelecidas nestes chamados pelo meio ambiente e pelo desenvolvimento sustentável. A ideia é que agora a gente possa conversar um pouquinho. Se vocês desejarem, depois eu posso partilhar esse chamado específico e até o relatório final da Conferência de Lambert, com todos os chamados. Mas a ideia agora é a gente conversar um pouquinho, tendo em vista o chamado de Lambert ao meio ambiente, ao desenvolvimento sustentável, e especialmente no que diz respeito a nós mesmos, nós, como pessoas cristãs, no local onde nós estamos inseridos, inseridas, e a nossa província, as nossas dioceses, as nossas comunidades locais, como nós estamos respondendo a esse chamado, o que já vem acontecendo na nossa realidade local e o que nós precisamos implementar. Eu vou colocar isso no chat também para ajudar. Vou descompartilhar aqui. Vou colocar aqui, deixa eu ver se já está. Ok, tá ali, tá no... Coloquei no chat. A ideia é a gente dividir em grupos e discutir um pouco sobre isso. Depois, então, quem quer começar? São 6 pessoas, pelo menos, né? Posso começar, Bispa? Tá bom, reverenda Odete. O nosso grupo aí, a gente chegou a uma conclusão que começaríamos a olhar
né, para a nossa realidade pessoal, individual, familiar, aí para a igreja também, né? E aí por diante. Então, a gente começou conversando sobre a questão de como tem sido essa questão na nossa vida cotidiana, com atos concretos, nas nossas casas, depois nas nossas igrejas, né, comunidades, e o que vem acontecendo nesse todo. Primeiro, então, sempre partir dessa mudança de comportamento, né, que exige também uma mudança de pensamento, né, e cristãs, anglicanos e anglicanas que somos, a gente tem que sempre lembrar, né, as 5 marcas da missão, e que uma delas nos fala dessa questão do cuidado com a criação como um todo. Então, vários falaram que já adotaram nas suas casas algumas mudanças comportamentais, como, por exemplo, diminuição da carne, seja vermelha, branca, enfim, já diminuíram bastante esse consumo. A reciclagem do óleo, né, de cozinha, questão até as rojas, né? Diminuir esse consumo exagerado, sempre aí de querer adquirir todo semestre, né? Uma nova paleta de cores, né? Principalmente nós mulheres, não, né? Deixar de seguir essa doideira aí de que cada 6 meses a gente joga fora as roupas e compra outra, né? Quem pode, né? Então, começar a repensar esse comportamento também e olhar também para a igreja, o que a gente tem feito na igreja, né? A gente tem falado sobre isso, então, sim, com estudos, sugestões, ideias, desde cuidar da plantinha no vaso, na comunidade. Também foi falado da questão né, muito forte das iniciativas pessoais que fazem a diferença e alcançam a coletividade, os espaços das nossas igrejas. A gente pensou que a gente precisa repensar em como torná-los cada vez mais sustentáveis, com espaços mais verdes, e a questão também que a gente indagou foi como viver esse novo tempo de cuidado para com a criação na sua totalidade, né, na nossa vida como um todo. Que mais, gente? Me ajudem aí, grupo. E também que nós somos responsáveis pelas mudanças, né? A gente sempre olha para as grandes empresas e esquece do nosso comportamento, que o nosso comportamento também é muito importante nessa relação aí. Precisa, sim, precisamos nos tornar vozes proféticas, e aí foi citado o exemplo lá da Índia, né? Nenhuma árvore derrubada, ou seja, o cuidado também daí com as vertentes de água, com as aves, com animais, com os pássaros, com tudo. Cuidado com o meio ambiente que começa em casa, na igreja, e aí vai se expandindo. Então, pequenas mudanças geram também, propiciam, né, muitas pequenas mudanças propiciam grandes transformações. E foi mais ou menos isso que nós conversamos. Obrigada, ótima conversa. Bem legal. Tem mais? Gostaria de compartilhar o que o seu grupo discutiu, refletiu? Bispo, eu posso só fazer um acréscimo na conversa que tivemos? Sim, reverendo Teto. Eu só queria acrescentar que acabei também não falando, mas a Diocese adotou desde 2021, o tempo da criação vem sendo feito, a Meridional também tem feito ali o reflorestamento, né, tem uma prática nesse sentido, e todo ano, o ano passado, nós conseguimos 320 mudas, no dia geralmente no encerramento da campanha, que é a Semana Franciscana, que acontece aqui na Diocese. E o ano passado foram 320 mudas de plantas que foram distribuídas nesse evento que acontece todo ano aqui na Diocese. Legal. Belo testemunho. Tem mais? Bispo Gostaria de. Opa. Isaías, Oi, reverendo Isaías. bom rever vocês, encontrar cada qual de vocês, mesmo que à distância e virtualmente, mas eu queria
pensar numa perspectiva mais estrutural ou institucional. Eu não sei se a gente teria capacidade para isso, mas, por exemplo, descobrir nas bolsas de valores quais empresas estadunidenses e canadenses e inglesas investem em mineradoras no Brasil e, é, e em desmatamento. Uma vez eu ouvi um podcast que nunca mais eu tive acesso a ele, que dizia exatamente isso, que irmãos e irmãs nossas, né, cristãs dos Estados Unidos, do Canadá, da Inglaterra, da Europa, investem em desmatamento, tanto no norte, e investem em mineradoras. Então, o solo brasileiro tem uma especialista que enquanto a gente está falando aqui, eu estou tentando encontrar novamente o nome dela, que dizia que, por exemplo, o solo brasileiro pertence à coroa britânica e que o dinheiro resgatado a partir da mineração brasileira ele vai para a Austrália, para bolsas de valores na Austrália e novamente volta exatamente para as nossas, vamos dizer assim, como a gente enquanto instituição diz, né, que é a nossa mãe nos Estados Unidos ou as igrejas que quer queira quer não estão ligados ao Império Britânico, vamos dizer assim. Então eu imagino que contundentemente, se a gente pudesse fazer uma lista ou encontrar essas formas de dizer, olha, institucionalmente, assim como a Igreja Católica Romana tira tanta vantagem da economia, é dona de tantos imóveis internacionalmente e no próprio território brasileiro e na América Latina, então a gente fica muito limitada em dizer assim, olha, tudo isso que a gente está falando aqui é perfeito, é ótimo, recolher a garrafinha, juntar a tampinha, plantar a plantinha, fazer todos os símbolos, mas se estruturalmente a gente não tem nem acesso para dizer que a comunhão ou a igreja investe no desmatamento, não só, mas eu estou falando especificamente quanto a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. O que a gente está acontecendo, o que está acontecendo hoje no sul, no norte, tem exatamente essa mão de ferro de especulação econômica internacional e que a gente não tem o vislumbre real de quantas irmãs e irmãos nossos anglicanos, quantas famílias bilhardárias estão realmente tirando vantagens dos territórios. Afinal de contas, nós continuamos colônia. Teologicamente, eclesiologicamente, economicamente, a gente continua, historicamente, a gente continua sendo colonizada e a gente está discutindo muito decolonialidade, liberdade e por aí vai. Então, isso é o que vem há muito tempo me chamando a atenção e eu gostaria de partilhar isso com vocês para ouvir também a fala de vocês. Obrigada. Obrigado. Sim, essa é uma discussão extremamente importante. A gente tem hoje uma discussão dentro da comunhão anglicana sobre desinvestimento. Então, por exemplo, nós sabemos que o fundo de pensões da Church of England, o fundo de pensões da Igreja da Inglaterra, não a comunhão anglicana, mas o fundo de pensões da Igreja da Inglaterra, tinha investimentos na Vale, por exemplo, Exato. nas ações da Vale. Então, quando aconteceu Brumadinho, houve uma pressão forte para que fosse desinvestido, ou seja, para tirar o recurso dessas igrejas. Eu realmente não sei o quanto a Igreja do Canadá, por exemplo, investe, se investe, o quanto investe em mineradora, mas sei que a Rio Tinto, que é canadense, é uma das mais predadoras mineradoras, e tá aqui, a gente não ouve o nome dela, porque ela faz parte de consórcios de mineradoras. Aí a gente ouve o nome de algumas, mas de outras Exato. não. Bispo, Então, tá enterrado com as garras na Amazônia, por exemplo, a Vale, que não é só a Vale, faz parte de um consórcio com outras mineradoras. A Anglo América, por exemplo, tem o maior mineroduto subterrâneo do Brasil. Então, é uma série de discussões que a gente faz,
Na Inglaterra é mais visível isso, há uma discussão visível, há um grupo chamado Discussão sobre Fé e Mineração, que é um grupo que faz pressão sobre a retirada de investimento de mineradoras ou outros empreendimentos, e agora está no chamado específico, né? Os chamados da comunhão, para os instrumentos de comunhão, fala claramente em desinvestimento. Então, a gente também tem que pensar em que tipo de incidência a gente pode fazer em relação a isso, né? Qual é o tipo Perfeito. de incidência pode ser feito, como Igreja do Brasil, por exemplo, porque isso nos Sim. diz respeito diretamente. Bispo, Pensar, se a senhora me permite, só sem querer interromper a senhora, mas para continuar ouvindo a senhora, a senhora falou de pensões, eu vou em busca de encontrar esse material para partilhar entre a gente, mas há vários fundos de pensão que realmente são mantidos pelos Estados Unidos e pelo Canadá e pela Inglaterra e pela Austrália. E eu só me perdoe se eu estou interrompendo, mas eu quero continuar ouvindo, mas eu gostei quando a senhora falou de fundos de pensões, porque há vários. uhum. O investimento é feito, a maioria deles, através de fundos de pensões. Isso a gente pode incidir, sim, nós temos na igreja, por exemplo, o nosso GT de Justiça Ambiental, pode fazer esse tipo de incidência. Nós fizemos incidência durante a pandemia, o próprio GT Ambiental, para as coisas que estavam acontecendo no Brasil, utilização excessiva de agrotóxico, as queimadas na Amazônia, a grilagem de terra, etc. Então, o grupo fez um documento, enviou para todas as instâncias da comunhão anglicana. São coisas que parecem simples, mas são incidências possíveis da gente fazer, né? Visibilizar o que está acontecendo e dar nome a isso, né? Então, de fato, a gente tem uma caminhada grande nessa área também, além daquilo que a gente pode fazer para dentro, né? O que a gente pode fazer para fora. Mais algum grupo gostaria de falar? Olha, no nosso grupo, assim como o da Odete, nós falamos sobre o que mais tocou assim a nossa culpa, porque a maioria das coisas parece não está no nosso alcance, não está ao nosso alcance, não está ao nosso alcance, mas quando a senhora falou em estilo de vida, em estilo de vida fez a gente repensar e olhar para dentro lá e o que estavam fazendo lá nos nossos grupos, cada um nas nossas igrejas, e falamos sobre a diferença, que o que mais chamou a atenção, o que foi mais discutido no grupo foi a diferença entre as crianças e os e os mais velhos. Tipo, eu me considero, assim, no meio de 2 geracionais. As crianças, por exemplo, elas tanto em todo lugar, elas têm mais consciência ambiental no consumo, não gostam de andam com a sua própria garrafinha, não gostam de comprar água mineral, elas jogam o lixinho no lugar certinho, fecham a torneirinha tudo direitinho e levam o próprio lanchinho de casa, não gostam muito de fast food, mas quando a gente vai passar lá para isso na visão, assim, trabalhando com as crianças na escola dominical, nas escolas, mas quando a gente passa para um grupo de pessoas mais velhas, nós vemos elas com roupas novas todo domingo, toda semana estão com roupas novas e falamos sobre o problema de reciclagem dessas roupas sintéticas 100% poliéster, que elas não são muito difíceis de reciclar. E algumas falaram sobre outras medidas que estão tomando nas suas igrejas também no tempo da criação, da história de dar ervas, plantinhas, essas coisas. Aqui, aqui, quem não sabe, eu estou aqui em Portugal, então a minha visão é dos últimos 3 anos que eu estou aqui. E eu vejo muito, muito latente essa diferença geracional das crianças, parece que elas já estão tendo essa educação da ODS nas escolas, já estão tendo, e esse choque geracional foi o que mais falamos. E tentar sempre puxar a sardinha, a brasa para nossa sardinha. O que que nós estamos fazendo pessoalmente que está ao nosso alcance
por exemplo, fiscalizar também, como o Isaías falou, pode estar ao nosso alcance. O que mais poderia estar ao nosso alcance? Temos que ter mais ideias. Dilce, quer complementar, Dilce? Não, eu acho que foi isso, Gisele, e um pouco também isso que o reverendo Terto trouxe do tempo da criação, na Diocese de Pelotas, como eu vim de lá, a gente trabalhava isso lá já, né, com essa conscientização. A Diocese já vem trabalhando isso, né, sobre a questão do ambiente, na Semana Franciscana já há quase 30 anos, eu acho, talvez até a Bispa Marinês se lembra do tempo que ela ainda era lá da Diocese, que já se trabalhava isso no encontro de crianças. Então é uma caminhada muito longa que eu vejo que cada vez está se firmando mais e que cada vez mais a igreja tem que estar comprometida com isso. Então foi um pouco isso também que a gente falou, de que às vezes pequenos gestos pessoais e paroquiais vão criando uma amplitude maior quando a gente compartilha, como nesses momentos assim, que a gente tem que ter essa consciência do que o pouco que a gente faz pode ser pouco, mas está sendo feito. Então a gente não pode esperar, mas isso não representa nada diante de todo, né? Quando a gente vê as catástrofes que a gente está vivendo, e eu dizia isso lá no grupo também, que não são desastres naturais que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, por exemplo, é uma resposta da natureza a tudo aquilo que tem sofrido ao longo dos anos. E aconteceu lá e vai acontecer em outros lugares e vai se multiplicar isso cada vez mais. Eu acho que é um tempo de conscientização. A gente falava nessa questão da consciência sobre a nossa participação, nossa responsabilidade com pessoas cristãs, com a criação como um todo. Não com as pessoas, mas com a criação como um todo. Não sei se alguém mais quer complementar também, mas foi por aí que a gente conversou lá no grupo também. Obrigada, Gisele, reverenda Dilce. É interessante isso, né? Eu lembro de uma campanha, a reverenda Dilce deve lembrar disso, que a igreja também nos deu consciência ecológica lá na década de 90, quando a gente fez uma campanha contra uma fábrica de celulose que ia se implantar na cidade. A gente sabe hoje que tem quilômetros e quilômetros e quilômetros de eucaliptos plantados no Rio Grande do Sul e pinos, ilhotes e por aí vai, mas a gente fez a igreja, convocou a juventude a fazer uma campanha contra a instalação de uma fábrica de celulose, naquela época lá, década de 90, isso é uma coisa muito legal. Então, vou dar a palavra ao Hugo, depois a Thaisa, e aí eu queria, como a gente está no horário já, tentar encerrar falando um pouquinho sobre a espiritualidade, e sobre decolonizar a nossa espiritualidade. Então, boa Hugo, noite. Boa pode. noite. Graça e paz a todos. O que eu realmente eu não pude expressar porque na hora que eu estava falando caiu, não deu para eu falar no grupo. Mas é algo que o grupo todo falou. Realmente é preciso uma mudança e nas duas vertentes daquilo que a senhora apresentou, né? Dentro do que a senhora apresentou, a gente é chamado, principalmente as mulheres, né, que tem que ser colocado aí muito esse protagonismo feminino, e também a juventude. Eu acredito muito que perpassa por aí, essa grande transformação. A gente falou muito da criança também, mas eu coloco como juventudes também, a criança e a juventude, porque é por aí, é pela transformação, né? Pela mudança de hábito, a mudança e a transformação que vai acontecer, não de uma maneira extraordinária. Eu acho que a gente tem que pensar muito no ordinário, naquilo que é do dia a dia, da transformação local, é, transformando o nosso meio. Como a gente falou lá no grupo, a maioria, né, falou no grupo, e, por exemplo, aqui em três aspectos a gente está sofrendo muito, né? A gente tem, aqui é Caatinga, então a gente está sofrendo muito porque é um bioma que não é muito falado, não é muito ouvido, não é muito gritado, né? É mais a Mata Atlântica, é mais a Amazônia, mas a Caatinga que está sofrendo muito, muito mesmo. Só esse ano, por exemplo, a gente está perdendo, a gente não teve tanto frio, não teve tanto, está muito quente aqui. A gente quase que só teve um mês com pouco frio, porque a gente está perdendo muito para o agronegócio aqui.
a gente está perdendo muito para a construção de residência, há muitos condomínios sendo devastando a Caatinga, e também a gente está perdendo por algo que foi introduzido aqui que está dizimando a Caatinga, que é a algaroba, por exemplo. É algo muito. Às vezes a gente pensa que é particular, que é natural daqui, e não é. Foi introduzida aqui na nossa região e está dizimando, porque ela se multiplica muito e destrói muito o bioma. Então, a gente precisa acordar mais dentro desse sentido, aqui na nossa região. Obrigada, Hugo. Tá? Vou tentar resumir o que o nosso grupo comentou, né? Que foi bastante coisa bacana, né? Principalmente esse mês que está vivendo, com o mês da criação, que a gente está em cima, né? Que começou agora dia 1º de setembro, vai até dia 4 de outubro. Mas é um mês que muita gente está batendo em cima, né? Da criação, dessa preocupação. Mas e quando acabar esse mês, será que vai realmente continuar essa preocupação que está tendo? Né? Inclusive, que eu comentei da paróquia que eu sou membro aqui em Santos, a gente colocou uma caixa de blister, para arrecadar blister para destinar ela para alguma drogaria e a tomar algum fim. Mas a minha preocupação é por quanto tempo essa caixa vai ficar disponível na porta da paróquia, né? Tem essa preocupação também, né? A gente bate agora, conversa agora, mas daqui 3, 4 meses, será que vai ter essa mesma preocupação? Será que a gente vai lembrar dessa preocupação que está conversando hoje aqui agora? Dá essa preocupação, né? Então, é isso que eu queria compartilhar, que o grupo também bateu em cima, né? Obrigada, tá? A Elizabeth Scheck. Ainda que o nosso grupo comentou essa questão de que a igreja, neste tema, ela precisa trabalhar em redes, ela precisa fazer parceria, ela não pode se fechar em si mesma, né? Ela precisa ampliar, abrir para fora e entrar nesse movimento com outros grupos, né? De cuidado da criação. É neste sentido, eu acho que não sei se alguém do grupo aí tem algum outro item, mas eu percebi que a única coisa que não saiu foi isso. Reverenda, no meu grupo, a gente só falou do que está acontecendo, né? Que tinha pessoas de Florianópolis, não anotei aqui o nome, mas ela disse que eles estão fazendo pequenas ações, tipo trazer esponja velha, né, para reciclar. E a reverenda Noilves, é Noilves? Não é isso. Ela disse que ela está mais lá no meio rural e que tem muitas comunidades lá que estão muito conscientes, né, sobre o cuidado com o meio ambiente, até porque a agricultura tem tudo a ver, né, com a água e que está havendo, quer dizer, existe uma consciência maior de reduzir os agrotóxicos, né, de fazer uma coleta seletiva, de cuidar também das águas superficiais para não ficarem muito poluídas. É o tipo da coisa que a gente precisava ver mais no Cerrado, né? Eu fiquei pensando aqui como ambientalista. E é isso aí, pessoal falando do lixo, né, na praia, e foi mencionado que o Reverendo Perto tem um projeto lá de um grupo de bandeirantes, né, que recolhe o lixo. Basicamente foi isso. Eu perguntei se a gente tinha se alguém tinha uma ideia do que implementar no futuro, mas ainda não se pensou nada assim. Mas eu acho que essa ideia de rede é muito importante, de trocar ideias entre as paróquias, entre as dioceses. É ótimo, obrigada, Elizabeth. Eu sei que teve o grupo 4 que não falou, então, Marcelo, tu é do grupo 4? Isso. Tá bom. O que eu percebi, que eu tenho percebido até através da fala de vocês, é que assim as paróquias que estão inseridas assim em locais mais distantes, né? Distantes eu digo assim, fora centro de grandes cidades, elas estão mais atuantes em relação ao meio ambiente. Eu percebo aqui, porque aqui, por exemplo, em São Paulo, a gente vê até pontos pequenos de ação, né? Por exemplo, na São João nós plantamos árvores, mas assim
e outros pontos não se trabalha, ou quase você não escuta, né? E aí eu acho bem bacana que você vê uma paróquia dali do sul, de uma cidade pequena, e tem muito mais informação do que a gente aqui, né? De que faz muito mais que a gente. É muito bacana isso. E ao mesmo tempo, eu me entristeço de estar aqui em São Paulo, uma cidade grande, em que eu vejo pouca ação. E vejo ação de pequenas pessoas. Então, e isso foi falado no grupo, né? No nosso grupo, que assim, são pequenas ações, mas não é uma ação do coletivo. Não existe isso. Então, assim, eu parabenizo mesmo, assim, porque esses irmãos de paróquias distantes e pequenas, por tão grande exemplo que estão me dando, de fazer ações lindas, né? E assim, fico triste de estar numa cidade grande, com muita informação, mas que não pratica tanto essa ação no meio ambiente. E é isso que o nosso grupo falou, que são ações pequenas, mas não são ações no todo, né? É isso. Obrigada, Marcelo. Isso dá para a gente perceber também que uma das coisas bem interessantes que a gente pode criar é a partilha de boas práticas. Porque muitas vezes a gente olhando o que acontece num lugar, a gente vê que é possível fazer onde a gente está também. E tem muita coisa sendo feita aí nas nossas dioceses, paróquias, comunidades. A gente tem desde hortas orgânicas comunitárias, jardins sensoriais, reciclagem de lixo, um bocado de coisas que acontecem nas nossas comunidades, redução de um bocado de coisa, até a incidência que o Isaías mencionou, porque nós temos lugares onde essa incidência é feita. Então, tem muita coisa que a gente pode partilhar como boas práticas. Isso faz com que a gente se fortaleça mutuamente, aprenda uns dos outros, umas das outras, né? Crie essa rede que vocês falaram, que é bastante interessante. Por exemplo, aqui na Diocese da Amazônia, no dia 5, que foi o Dia da Amazônia, nós lançamos aqui, numa live de um seminário sobre sustentabilidade ambiental e povos originários, o primeiro que a gente fez, lançamos o nosso manual de boas práticas, que é bem simplesinho, usando os 3 R's, né? Reduzir, reciclar, e Reutilizar, né? reutilizar, reduzir, reciclar, reutilizar, e aí acrescentado a de abandonar, práticas que precisam ser abandonadas, e ainda o O de otimizar. Então, isso foi bastante interessante. Nós estamos passando bastante do nosso horário. Eu sei que tem muita gente que gostaria de falar, a gente pode botar no chat também essa partilha, porque aí essa é uma forma da gente manter isso registrado. Eu só queria destacar, e aí eu preciso destacar para vocês, que muitas vezes, e a gente tem afirmado isso, as questões referentes às injustiças climáticas, né, as tragédias climáticas, as mudanças climáticas são questões de fé, são questões de espiritualidade, não são só questões práticas, mas questões de espiritualidade. Por que a gente diz isso? É porque a nossa teologia e a nossa espiritualidade também é uma teologia, uma espiritualidade colonial. E a gente aprendeu dessa teologia e dessa espiritualidade colonial, na teologia tradicional, que existe uma autonomia entre o Deus Criador e a criação, e as suas criaturas. E que existe uma inflexível alteridade entre o Criador e a criação. E é a partir dessa diferença que afirma a pessoa de Deus acima da criação e não na criação. É a afirmação dessa diferença que faz com que a gente olhe para a criação não como algo sagrado, mas como algo que é para ser utilizado. E a gente tem uma percepção utilitarista da criação. Então, decolonizar a nossa teologia e a nossa espiritualidade também está na base. Quando a gente fala de mudança, por que para as crianças aquilo já está introjetado e para a gente é diferente? Porque não pode ser só teórico, precisa ser mudança mesmo. E essa mudança é cotidiana, ela tem que estar na prática. E o que a gente aprende, então, numa teologia afro-ameríndia,
uma teologia da nossa região. É exatamente o contrário. As teologias indígenas, e aí a gente pode dizer teologias ecológicas, elas afirmam não essa alteridade de Deus, mas a compreensão da relação entre Deus e a criação, e nos apresentam uma visão de relação intrínseca entre Deus e a criação. Deus está na criação, e por isso a criação é sagrada. E porque ela é sagrada, ela precisa ser cuidada. E aí muda essa relação, né? E já não há também uma hierarquia criacional. Nós aprendemos que os seres humanos são a coisa mais importante, são as coisas mais importantes da criação. Então, e aí a gente a gente lê lá o Gênesis, e aí diz, bom, a criação foi feita para utilizar. Nós somos, né, a cereja do bolo, nós somos a coisa principal da criação. E ainda há uma hierarquia maior, a gente está falando em mulheres e juventudes, mas nessa teoria de hierarquia criacional, os machos, os seres humanos do sexo masculino, estão acima de todo o resto. E essa hierarquia, a visão dessa hierarquia é prejudicial. Nos saberes indígenas, eles entendem que eles estão imersos na sacralidade. Tudo é sagrado. Por que não tira nada de lugar nenhum? Porque é sagrado. Utiliza com cuidado por causa da sacralidade. Deus está na criação, então não tem a separação entre o que é sagrado e o que é profano. Tudo é sagrado, todos os tempos são sagrados, todos os espaços são sagrados, todos os acontecimentos são sagrados. E dessa concepção a gente precisa entender. Alguns tempos e espaços são mais sagrados que outros. O que eles chamam de diálogos ou ritos, né? O que a gente pode chamar também de nossos ritos, as nossas celebrações, destacam momentos que são mais sagrados, mas destacam esse diálogo e essa relação entre a vida humana e todos os demais seres viventes. Então, essa espiritualidade decolonial, ela alarga a nossa experiência de transcendência, desconstrói a nossa concepção hierárquica, binária, né, que a gente aprendeu, e mostra que a nossa relação precisa mudar. A Terra respira essa sacralidade. Então, as florestas, os rios, as pedras que tem nos fundos dos rios, e existe ali a presença da sacralidade, inclusive naquilo que para nós é considerado como objeto inanimado. Para a gente não tem vida, né? Não tem vida para os seres humanos, para os povos originários. Tudo respira vida, inclusive aquilo que a gente olha como objeto. Então, eles não tiram nem as pedras do fundo do rio. A proteção da natureza, o zelo, o cuidado, o respeito com todos os seres vivos são parte dessa compreensão. E a gente aprende muito com os povos indígenas. Há algumas etnias indígenas que o umbigo do bebê, ao nascer, o umbigo do bebê é enterrado. E aí, se perguntar para essa pessoa de onde ela vem, ela vai dizer que ela vem lá de onde o umbigo dela está enterrado. Então, dá uma ideia, né, onde o seu cordão umbilical está enterrado, né? Dá uma ideia de terra como um ancestral comum, que a gente não tem, ou a gente perdeu. Essa crença nasce da experiência milenar das vidas dos povos originários, né? Elas não olham para a terra como algo a ser utilizado, nem sequer tem a concepção que a gente tem de a terra ser um bem particular. A terra é um bem comum, é um bem de todas as pessoas e precisa ser cuidado pelo todo. Então, não tem essa ideia que a gente tem, né, a minha terra, o meu chão, meu pedaço de terra, né? A parte que me cabe, né, desse pedaço de terra, isso não existe para eles. A terra é um bem comum para ser partilhado e cuidado em comum. É na convivência respeitosa com essas tradições, compreendendo que elas não são profanas,
Elas não têm nada porque a gente pode olhar para isso, mas isso é paganismo. Não tem nada disso, né? É uma visão originária da criação, dessa teologia, é que a gente aprende a viver a quinta marca da missão. Então, essa é uma caminhada que a gente precisa começar, e aí, como a Tá levantou isso, a preocupação de que a gente lembre de ter atitudes ecológicas durante a temporada da criação, ou seja, de setembro a outubro, e aí depois a gente se sente, a gente acha que está aqui, né? Já fiz o que eu tinha para fazer, e eu posso continuar vivendo exatamente igual. Também a percepção que a gente aprende, a Comunhão Anglicana está discutindo, eu quero convidar vocês a se inscreverem para o webinar desse chamado de Lambert, que vai ser dia 20 ou 21, a gente pode escolher. Dia 20 ou 21 agora de setembro, tem um webinar para tratar desse chamado. Convidar vocês a se inscreverem lá e participarem também. Um horário é mais complicado, porque é final da tarde em Londres, então aqui vai ser já bem tarde da noite, e o outro para nós é pela manhã, mas são duas possibilidades, dia 20 ou 21, para a gente se inscrever e acompanhar essa discussão. E a discussão que a Comunhão Anglicana tem feito é as árvores na vida espiritual da igreja. E eu me desafiei a pensar o que as árvores têm para nos ensinar. E é muito interessante que, inclusive, na tradição cristã, tem um bocado de árvore. A árvore do bem e do mal, a árvore da vida, tem um bocado de árvore que são relacionadas, inclusive na Bíblia, né? Vamos lembrar lá do sicômoro, né? Deus colocado também como alguém que cuida de uma árvore, né? Ou de uma parreira, de uma videira, e assim várias árvores são mencionadas. E aí eu me dei conta de uma coisa que até então eu não tinha me dado conta, né? Olhando aqui a floresta amazônica que é impactante, eu lembro que a Elizabeth Sherry disse que ela ficou muito impactada na juventude dela, por isso que ela resolveu seguir a caminhada dela, inclusive profissional, ao ver o paredão da floresta amazônica, né? O que é. Mas as copas das árvores, elas guardam distância entre uma e outra. E para que passe o sol, para que passe a chuva, para que circule o vento, embora seja abafado. Eu tive a experiência de caminhar 4 quilômetros dentro da floresta e é super abafado, a gente sai de lá encharcado, assim. Mas passa os raios de sol e tudo mais. Agora, as raízes, elas são entrelaçadas. Uma floresta, ela é totalmente conectada. Porque uma raiz se conecta à outra. Então, toda uma floresta se mantém em pé, estando as suas raízes entrelaçadas, totalmente entrelaçadas. Então, essa acho que uma analogia importante para nós. Há uma teia subterrânea que mantém toda a floresta em pé. Há uma teia subterrânea que mantém toda a floresta conectada, entrelaçada. Isso nos indica que é impossível viver sem que todos e todas nós cuidemos da teia vital. E a gente precisa compreender isso, que a nossa missão deve ser de caminhar de mãos dadas com toda a criação, buscando o que está ao nosso alcance, buscando fazer incidência, buscando mudar hábitos, buscando partilhar aquilo que nós aprendemos numa grande rede. Então, eu quero agradecer em conjunto. Preciso compartilhar o som para mais adiante. Vamos ver aqui. Ok. Vamos orar em conjunto? Ó Deus, Criador de todas as coisas, deve tudo no universo, o qual nada podemos, graças te rendemos em criação, essa casa comum. Suplicamos por sua presença e companhia, dá que encontremos a unidade em ti, que nos alegremos no vínculo da paz,
Partilhemos os justiça recursos de nossa Mãe nossa Terra, Mãe Terra, Pachamama, que ninguém passe pela experiência da violência ou da opressão. Nada em tua criação existe a exploração ou a humilhação. Nós te pedimos isso em nome daquele que deu a si mesmo pelo mundo, Jesus Cristo, nosso libertador, irmão libertador, verdade da rua divina, teu espírito de amor. Amém. Amém. Muito obrigada, gente. Boa noite. Eu vou colocar a música final e para aquelas pessoas que eu não consegui falar direito, muito feliz em ver aquelas que fazia tempo que eu não via, saudade de todas. Vou colocar a música aqui, Louvor Amazônico. Sou Pará, sou Amazonas.